Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo agora eu vou te mostrar como vamos montar esse Mustang Shelby GT500, tá? Ele é um kit, né, da marca AMT. Se você chegou aqui de paraquedas e não conhece esses kits, tá? Vou dar um breve resumão de como surgiu, né, como foi a história desses kits aqui, tá? De carrinhos aqui, de carros para a gente poder montar. Essa ideia então surgiu logo no pós-guerra, em 1948, quando houve uma grande escassez de metais, né? Então as fábricas não tinham metal suficiente para poder montar carros, construir carros para poder colocar nos showrooms das concessionárias. Então tiveram a bela ideia de construir miniaturas dos carros para se colocar nos showrooms, tá? Então você podia chegar naquela época lá, escolher o carro que você quisesse a partir de uma única miniatura. Você via, esse carro que eu gostei, legal, bonito, escolhia a cor que eu quisesse ali e comprava meu carro com base apenas em uma miniatura. Quero uma roda desse. Então eu poderia apenas comprar meu carro através de uma única miniatura, como essa aqui, por exemplo, tá? Então, por conta dessa escassez, né, essas miniaturas foram super úteis para se poder vender um carro na época. E nessa época, então, elas eram feitas de alumínio, por isso o nome da empresa, Aluminium Metal Toys, tá? Então, eles eram feitos todos de alumínio nessa época aí, tá? Nos anos 40. Nesse mesmo período, eles conseguiram também criar esses modelos, né, de forma fiel através de plástico. Tá? Então esse kit, por exemplo, nosso aqui, ele é feito de plástico. Então desde aquela época até hoje, né, eles então estão criando esses kits aqui em plástico. E o sucesso foi tão grande na época, por conta dessas miniaturas nas concessionárias, que eles decidiram também vender esses kits, né, para se montar no varejo. E dessa época para cá, então, né, se tornou uma grande febre, um hobby muito grande, né, principalmente na América do Norte. O pessoal gosta muito desse tipo de hobby. Quem é apaixonado com carro lá, e principalmente nesse caso aqui da MT, o foco principal deles, né, são os muscle cars e hot rods também, né? Então esse vai ser o nosso foco aqui do canal, tá? Então o resumo foi rápido, né, para você ter uma ideia de como surgiu, né, esses kits de montagem aqui. Esse nosso aqui então é um kit que nós vamos criar do zero, tá? Então para você comprar seu kit, você vai ver dentro dele, né, vários objetos que vêm totalmente crus, sem nenhum tipo de pintura, sem nada. Você vai ter que construir tudo do absoluto zero, tá? Mas é um hobby muito bacana. Nos Estados Unidos tem grupos, né, com milhares de pessoas, jovens, pessoas mais velhas. A grande maioria são pessoas com mais de 30 anos, né? Então, um hobby um pouco mais maduro, vamos dizer assim, né? Não só pela complexidade que é montar um kit desse, que realmente não é tão fácil, mas também pelas ferramentas que a gente utiliza, tá? Como estilete, alicate e tudo mais, beleza? Esse aqui vai ser meu quinto kit que eu estou montando, tá? Eu já montei aqui alguns, vou mostrar para você. Esse Galaxy 500 aqui, 1963, foi o meu primeiro que eu montei, tá? Eles são na escala de 1 para 25, tá bom? Só lembrando para você. E super detalhistas, tá? Como você pode ver aqui, super detalhados, né? Como você pode ver, temos aqui o motor, o bloco do motor, tá? O interior, dá para você ver aqui o interior, todos os detalhes do interior. Esse, inclusive, tem até um carpete vermelho que eu coloquei dentro dele, tá? Então, o objetivo disso aqui não é você criar um brinquedo para dar para uma criança, né? Uma criança brincar com isso aqui. É realmente você criar uma réplica, como se fosse uma maquete, né, de um carro real, tá? O objetivo basicamente é esse. E esse aqui foi o meu segundo, na verdade foi o meu último, né, que eu criei, o último que eu montei. Esse Camaro Z28 1968. Do primeiro para esse aqui, né, eu fiz mais dois ali, tá? Então, assim, consegui melhorar bastante as minhas técnicas, principalmente de pintura, né? Ficou muito melhor se comparar a pintura desse com a desse Camaro aqui, tá? Infelizmente pelo vídeo não dá para você perceber, né? Mas melhorou bastante a questão de brilho, de polimento da pintura, né? Então ficou muito melhor, beleza? E todos eles, como eu te falei, né? Você pode customizar da forma que você achar melhor. Tá, olha para você ver detalhes do motor. Ó, temos aqui então as mangueiras de radiador, os coletores, tampa de válvula, tá tudo personalizado. Você personaliza então todos os objetos do carro, você personaliza do zero, tá? Você pode fazer da forma que você achar melhor. Eu, particularmente, sempre gosto de pegar referências originais dos carros reais para poder replicar da forma mais original possível, tá? Mas você pode fazer da forma que você achar melhor, beleza? Então, esse aqui foi meu último carro, né? E dentre eles, desses dois aí, eu fiz também o Marauder, né? Que é esse aqui. Também um carro completo. E detalhe, tá? Que só o capô, como você percebeu até agora, né? Só o capô deles que abrem, tá? Então todos os detalhes aqui de motor, você monta tudo isso aqui do zero, tá? Então é muito bacana, tudo bem separadinho para você poder pintar, colar, montar, tá bom? Olha que bacana, tá? Então esse aqui foi o outro também que eu montei, é um Catalina 64. Ele já montei essa pegada de arrancada, né? Drag Racing, tá? Então,
Esse meu kit aqui, por exemplo, eu encontrei ele na Amazon no valor de R$ 174. Ele estava no valor promocional, né? Geralmente ele é vendido em torno de US$ 20, né, nos Estados Unidos. Aqui pra gente saiu nesse valor, esse kit aqui, porque realmente estava na promoção, porque geralmente são um pouquinho mais caros, né? Esses aqui mesmo, esses outros aqui, nenhum foi menos de 250, né? Então, infelizmente, é um hobby um pouquinho caro, tá? Tem taxa de importação, o frete, OF e tudo mais, tá? Então acaba que, né, impacta bastante aqui, até mesmo a alta do dólar, né? Então tudo isso afeta, infelizmente, esses carros, porque nesse caso aqui, eu comprei direto da Amazon, né? Então eles vêm realmente direto dos Estados Unidos para cá, tá bom? Então, né, tem toda essa questão, né? Porque são todos produzidos nos Estados Unidos, né? Beleza, então já temos aqui dei um resumo geral para vocês de como vai funcionar nessa nossa montagem, nesse nosso Shelby, tá? Então, como eu te falei, você vai receber seu kit, né? Você comprou na Amazon, geralmente a gente compra, né, na internet, porque dificilmente você acha em alguma loja aqui física no Brasil esses kits, né? E assim que você abrir sua caixa, então, do seu kit, tá? Pode ser esse, pode ser outro, você vai ver então todos os elementos dele são assim, tá? Para você poder montar do zero. Temos aqui então a carroceria, uma parte do interior, o assoalho, né? O chassi aqui, o assoalho, as longarinas e tudo mais, tá? E aqui também temos todos os componentes mecânicos, né? As peças aqui que você vai montar do zero, tá? Então vou mostrar rapidamente para você aqui. Então esse aqui é a carroceria do carro, como você pode ver, tá? Ela vem extremamente bem detalhada. Tá, todos os frisos aqui, detalhes, olha que bacana que vem isso aqui, tá? Prontinha para você poder começar a trabalhar. Só que com detalhes, né? Você percebe que temos aqui alguns rebarbos que vem, como você pode ver aqui, ó, tá? Nesse cantinho. Aqui não tá 100% perfeito também. Então eu recomendo você fazer o quê? Antes de começar a pintar seu kit, vir com estilete ou com uma lixa, passar aqui para tentar deixar um pouquinho mais plano, mais liso possível isso aqui, arrancar essas rebarbas aqui, ó, sempre tem um pouquinho nos cantinhos, aqui também tem, tá? Então vem com uma lixa devagarzinho, passando aqui, uma lixa bem fininha, né? Depois vem, se não resolver, vem com um estilete bem devagarzinho aqui passando, para deixar o mais liso possível, tá? E tentar deixar o acabamento, né, mais perfeito para quando você for pintar, beleza? Então esse aqui também é detalhe importante, que nesse caso do Shelby 500, ele veio com essa estrutura aqui, esse X e essa barra aqui, para serem removidas, tá? Então tudo isso aqui vai ser removido, beleza? Vai deixar só esse espaço aqui, né? Esse vão aqui do cofre, tá? Do cofre do motor, beleza? Isso aqui é mesmo mais para poder dar uma sustentabilidade para a estrutura do carro, tá? Mas cortou isso aqui já era. Aí você pode preparar, lixar aqui certinho, né? Depois que você cortar, vai ficar as pontinhas, você vem com o estilete ali, lixa e tal, e está pronto para você poder começar a trabalhar a pintura, né, dos carros, tá? Então, como eu te falei, ele vai vir separado assim para você essa estrutura e o mais legal, né, são os componentes que vêm para você poder montar, né, as peças aqui do motor. Como você pode ver, temos aqui então o bloco dele, né, o bloco do motor, que já vem junto com a caixa de marcha aqui do carro, né, o Big Block dele aqui. Se não me engano, esse Big Block é um 428, eu acho, não tenho certeza, deixa eu ver se a embalagem fala aqui. Não, só fala que é um Big Block, mas não fala o modelo, mas é um Big Block Ford 428, né? Então você vai retirar todos os elementos, separar todos os elementos aqui, pintar, tá? Então é bem bacana isso. E nesse caso, então, a gente tem cartelas, né? Como você pode ver aqui, essa cartela. Temos aqui o bloco do motor, mais a caixa, tem umas polias aqui, mais as correias, mais correias aqui, bomba d'água, cabeçote, o cárter, a tampa do cárter, né? Baterias, coletor de escape de emissão, tá? Uma estrutura para os bancos aqui, o console, tá bom? Então é muito completo, é muito rico em detalhes, tá? Então é um hobby que você passa aí dias fazendo, tá? Esse primeiro que eu fiz aqui, eu fiz uma ânsia ele, o Galaxy, eu gastei uma semana para fazer. Depois que eu peguei a manha, o último que eu fiz no caso do Camaro aqui foi 3 dias, tá? Então é rapidão, você vai pegando, vai aperfeiçoando e tudo mais, então rapidinho você consegue montar. Essa aqui é a parte de escapamento, né? Os escapamentos aqui. Tem também o diferencial, a suspensão aqui do lado. Outra parte do diferencial também dele, umas barra estabilizadora. Esqueci o nome. Tem gente que fala canga, eu esqueci o nome que se dá esse negócio aqui, mas não faz mal. Tem toda a parte de suspensão também que a gente vai montar aqui das rodas dianteiras, né, para a gente poder montar a roda dianteira. O detalhe também é que a roda traseira, ela é montada através desse eixo que vem aqui, um eixozinho de metal, né, como a gente pode ver aqui, tá? Esse único eixo de metal que veio, você vai colocar aqui dentro do diferencial para poder montar, né, colocar as rodas aqui dentro dele, tá? O que mais que a gente tem aqui? Vamos ver nosso kit. O capô, né, o capô do Shelby 500. Eu particularmente não sou tão fã do Shelby 500, eu gosto mais desse modelo 500 de 1968. Eu gosto do 66 e do 67. Esse tem muita cara de peixe, né? Muito esquisita a cara dele. Eu comprei mesmo que na promoção, pra gente poder fazer nosso primeiro vídeo aqui, tá?
Mas enfim, esse aqui é o capô, essa parte aqui é o suporte do radiador da frente ali, tá? Esse aqui não sei o que ainda, tem que olhar. Aqui o volante faz a coluna, né, de direção. E aqui também temos outras partes aqui do banco, né? A gente poder colocar o banco ali naquela outra parte da suave aqui, ó. Você vai montar o banco assim, né? Estrutura do banco, tá? Outra parte do banco traseiro. E aqui, tem mais coisa aqui também, a outra cartelazinha tem o painel, né? A parede porta-fogo, outros acessórios aqui internos que não sei o que é ainda, né? Acessórios de roda, disco de freio aqui, consoles, uns abafadores também personalizados que vem nele, tá? Então, assim, tem muita coisa. Nesse caso do kit do Shelby aqui, se não me engano, ele tem apenas uma opção de personalização, tá? Mas no caso desse Galaxy aqui, por exemplo, ele vem com 3 opções de personalização de kit, né? Do kit. Você podia criar tanto o original, o estoque, quanto 2 formas de customização diferentes, tá? A Lowrider e a outra esqueci, tá? Mas são 3, nesse caso tinha 3 formas de customizar. Então ele veio com muito mais cartelas que esse aqui, tá? E também agora temos aqui as cartelas cromadas, que são as mais legais que eu acho, tá? Nesse caso aqui, essa aqui é uma menorzinha, vem apenas com coletor aqui de admissão, né? Para 2 carburadores, a tampa de válvulas diferenciadas também. O que mais temos aqui? Tem os carburadorzinhos aqui embaixo, bem discretinhos, não sei se dá para você enxergar aqui, tá? E a alavanca de câmbio, tá bom? Muita coisa legal. E essa aqui é a cartela mais completa, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Temos aqui as rodas, né? Filtro de ar, as lentes traseiras aqui, né? Essa grade traseira com as lentes aqui cromadas. Tampas de válvula também. A tampa de válvula, não sei se dá para você enxergar aqui, tá escrito Cobra, né? Shelby Cobra. Então tem essa customização aí que o Carroll Shelby, né? Fez aqui com os Mustangs. Tem aquele filme, né? Ford vs Ferrari, que você vai conhecer um pouquinho mais da história do Shelby, tá bem bacana. Tem também o para-choque, os para-choques aqui traseiros, dianteiro também aqui, tá? Já vem junto com a grade, para-choque dianteiro. Eu acho legal, a frente dele é muito bonita, né? Eu só não gostei muito desse bico aqui, mas a frente, de forma geral, é uma frente bem legal, tá? E essa aqui é a grade, que vem toda prontinha, você vai recortar com cuidado, tá? Extremo cuidado isso aqui, tá bom? Porque é uma parte que já vem cromada, né? Então você vai somente recortar ela aqui com a maior delicadeza possível, tá? Para você poder montar no seu kit depois, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Faróis, retrovisores. O filtro de ar aqui também do Cobra, que legal. Muito bonitão esse filtro aqui. Esse filtro aqui, se não me engano, é para os 2 carburadores, né? O filtro maior, tá? Nesse caso, esse filtro você vai usar com esse coletor aqui, se não me engano, né? Esse cromado aqui para 2 carburadores. E é basicamente isso. E também temos aqui os pneus que vieram nele, né? São 4 pneus. Esses aqui não vieram com o nomezinho da Goodyear aqui. Na embalagem vem com o nome, mas aqui não veio, tá? Porque esse aqui, no caso do Camaro aqui, por exemplo, né, ele veio. Você pode ver, cadê aqui, ó. Tá, Goodyear. Vem impresso no próprio pneu. Deixa eu dar um zoom aqui, clicar aí. Vem impresso no próprio pneu, tá? E esse aqui realmente não veio. Então aí não faz mal, tá bom? Então são 4 pneus de borracha, que vem uns frisos certinho aqui, não sei se dá pra você enxergar. Deixa eu adaptar aqui. Como é o primeiro vídeo, tá? Tô adaptando aqui ainda, beleza? Ó. Tá bom? Então esses aqui são os pneus. São 4 pneus para a gente poder utilizar. Nesse caso, eu estou pensando em pegar esses pneus aqui do Camaro e colocar nele. Vou fazer um teste ainda, porque essas rodas aqui são rodas Krager, né? Não são rodas originais do Camaro. As originais estão guardadas na caixa dele. Mas vamos ver se vai dar certo. O que mais? E temos também aqui os vidros, né? Que vieram aqui, na verdade, eles vieram aqui, são inteiriços, né? Na verdade, tanto traseiro quanto dianteiro. Então, numa única peça aqui. É mais fácil até de montar, né? Mais simples aqui, tá? Beleza, então basicamente isso. Temos outro painelzinho aqui também traseiro aqui, dianteiro do carro, né? A saia aqui do carro. Tá? Essa saia, geralmente a gente cola ela aqui. Tá? Mais ou menos isso aqui. Muito importante, como eu te falei, também tirar as rebarbas, por conta disso, né? Para você poder colar os elementos, né? É necessário, né? Tá bem plano, bem certinho para você poder fazer essa colagem aqui, tá? E todos esses elementos aqui, os objetos, né? Todos eles, não todos, mas a grande maioria, né? São fixados na base da cola, né? Você pode usar cola. Tem a cola própria que o pessoal utiliza, né? Uma cola um pouco mais cara. Tem o Super Bond tradicional, né? O Tech Bond, o Super Bond ali, que cola do mesmo jeito, tá? Eu só uso ele. No caso, por exemplo, colar essas 2 partes aqui do bloco, né? Tudo mais, você vai usar, nesse caso aqui, né? Arrancar essa parte, essa aqui, juntar depois, né? E colar, tá? Eu sempre uso o Super Bond, por ser mais prático, bem mais barato. E você está se perguntando, outra coisa. Antes de tudo, temos também agora as cartelas de adesivos, né? Vou botar ao contrário, aqui. Vou focar aqui nela, tá vendo? Vem com o GT500 aqui, os adesivos aqui da Krager, das rodas, né? Pneu também Goodyear e tudo mais, tá? Esses adesivos são basicamente esses laterais aqui, ó.
Esse daqui, tá? Como é meu primeiro kit, meu quinto kit também, eu sou praticamente também iniciante, né, nesse mundo, desse hobby do plástico modelismo, né? Então estamos também aprendendo aqui cada vez mais. Cada kit que eu faço é um aprendizado novo. Bom, e você deve estar se perguntando como é que eu vou saber como montar essa bagunça toda, né? Essa bagunça aqui está até resumida, porque geralmente, dependendo do kit, como eu te falei, no caso do Galaxy aqui, vem muito mais coisa, tá? Ele vem, né, graças a Deus, com um manual. Deixa eu para você ver aqui, ó. Esse manual, tá? Que vai te mostrar peça por peça onde você vai colocar cada peça do carro aqui, cada componente do motor, tudo detalhadamente aqui para você ver, tá? As mangueiras, tampa de válvula, cárter, tá? Uma coisa muito ficar atento também é a posição aqui do cárter, a tampa do cárter, porque às vezes, dependendo do motor, do modelo do carro, né? Ela varia. Essa parte com bojo maior pode ficar para trás ou para frente, dependendo do carro, tá? O interior, como você pode ver, ele mostra todo passo a passo para você fazer essa montagem. E você vê também que aqui, ó, tem os números, né, das peças aqui, tá? Como você pode ver, toda peça tem um número. E quando você pega uma cartela aqui, por exemplo, aqui a parte do bloco é 12 e 13. Não sei se dá para você poder enxergar. 12 e 13. E se você for ver aqui, ó. 12 e 13, né? A parte, aqui. 12 e 13, né? A parte que você vai montar aqui o bloco do motor, tá? Então é bem simples, não tem segredo. Segue o manual. Se tiver dúvida, porque tá tudo em inglês, você tira uma foto, manda pro chat GPT que ele vai traduzir tudo para você, tá? Então é bem simples assim mesmo. E aqui também a parte da suspensão, escapamento, né? Você consegue ver tudo por aqui. E aqui também a parte da estrutura, capô, os painéis traseiros, dianteiros, né? Então é bem simples o processo e bem tranquilo, tá? Então, antes de você começar, então, no caso, a fazer a pintura, né? Como eu te falei, você pode, no caso, pintar todos os elementos de uma vez por aqui, que eu não gosto. Eu gosto sempre de tirar tudo, colar, né? Dar o acabamento e tudo mais, né? Colar depois e fazer a pintura individual. Porque se você pintar tudo de uma vez, você tem que recortar, e quando você recortar, vai ficar aquele, né, a marca do plástico ali, onde você cortou. Aí você tem um retrabalho de vir e fazer aquele acabamento ali. Aí eu, particularmente, não gosto. Prefiro separar todas as peças que eu vou utilizar, com base no manual, deixar tudo separadinho, né, e pinto uma por uma, tá? Então, nosso próximo passo aqui agora, então, né, vai ser selecionar todas as peças que eu vou montar, separar todas, vou dar acabamento em todas, vou colar as necessárias, já montar o bloco do motor, já montar os periféricos do motor se for necessário, tá? Com o cabeçote, com o bloco, tudo juntinho, tá bom? A parte do interior também, montar os bancos, né? Já pode, se quiser, já pôr os bancos dentro do carro também, mas o banco eu acho melhor ser montado depois separado. Pinta isso aqui separado, tá? Vou montar tudo separadinho, tá? Eu vou separar tudo aqui e vou te mostrar como vai ficar. Bom, boa parte das peças que eu vou utilizar no carro já foram separadas e devidamente tratadas para poder a gente passar agora para a parte da pintura. Então vou mostrar aqui rapidinho como é que ficou aqui a carroceria do Shelby. Tá, ficou bacana, já criou forma já o carro, né? Então eu separei o capô, tirei aquelas rebarbas que eu tinha te mostrado anteriormente, tá? Então agora ele está no ponto praticamente de a gente poder pintar. Adicionei também os escupos laterais aqui, a saia aqui na frente, a saia de trás. Tá? Então tá no ponto a gente começar a trabalhar a pintura nele. E também a parte do chassi já estava ok, né? Deixei como estava mesmo. Aqui no motor também já montei o bloco parcialmente, né? Falta alguns elementos ainda, alguns periféricos, porque essas partes que eu montei são praticamente as partes que a gente vai pintar, né? Essas partes em verde aqui, esse material verde, tá? As partes cromadas ainda estão na cartela, tá? Apenas algumas delas que eu separei aqui pra gente poder testar, tá bom? Mas aqui então o bloco já está parcialmente montado, né? Coloquei o cárter, a bomba d'água, os cabeçotes. E falta então pintar também aqui os coletores de escape, né? Que eles são uma cor diferente, tá? E todo esse bloco aqui eu vou pintar de uma cor só, exceto a caixa de marcha. Mas a caixa de marcha eu vou pintar depois, tá? Então o bloco todinho vai ser apenas uma cor. Já os coletores são cores diferentes, né? E também aqui a polia, a hélice, a bateria e o distribuidor também são cores diferentes. Então eu vou pintar separado aqui todos esses elementos. Aqui também na parte do escapamento, né, a gente vai pintar a mesma cor, né, tanto as tubulações quanto também os abafadores aqui, vai ser a mesma cor. E a suspensão também, né, quanto o cardan, vão ser também tudo na mesma cor preta, tá? No interior também já está parcialmente montado. O banco traseiro aqui, eu decidi rebater ele, né, deitar o banco, né, tem como fazer isso também. Eu acho que nesse carro Fastback, o banco traseiro não faz tanto sentido, né, então decidi deixar ele deitado aqui mesmo, né. E o interior tá quase todo prontinho, né? Eu não colei nada no interior, tá praticamente tudo solto aqui também, tá? Eu vou pintar tudo separado, tanto o banco quanto o painel também. O painel dele tá solto também, tá?
A gente pinta separado, fica mais fácil depois pra gente poder fazer o acabamento, tá? Por isso que eu não montei ele antes, porque eu gosto de pintar separado, né, todos os elementos, para poder dar mais qualidade no acabamento aqui interno, tá? Porque aqui tem uns detalhezinhos marrons aqui, o volante também ele é marrom, tá? O painel, o console, né, todos eles têm detalhes marrons, tá? Então se eu pintar separado fica mais fácil para dar esse acabamento interno, por isso que eu não colei o interior ainda. Então é basicamente isso. Eu só separei algumas partes cromadas aqui, que no caso o coletor de admissão, que ele vai aqui em cima do motor aqui, né? Dessa forma, tá? Aí falta o cabeçote cromado, a tampa de válvula também cromada, falta distribuidor também, distribuidor não, o alternador também cromado, tá? Então estão todos nessa cartela daqui, beleza? É basicamente isso. As rodas eu vou utilizar aquela outra roda que eu te mostrei no início do vídeo, que é a roda preta, tá? Então eu não vou preparar a roda dele aqui no caso. Eu não vou mexer nessas rodas originais aqui não, porque eu não sou muito fã delas. Mas se você gostar da roda aí, você pode colocar também, caso você esteja montando esse modelo do Shelby. E agora uma parte muito importante, que é a parte da pintura. E vou dar uma dica bem legal para você. Uma delas então é sempre utilizar o primer antes de você pintar a carroceria do veículo, tá? Principalmente a carroceria. Porque o primer, né, ele tem a função, no caso esse primer nosso aqui, Tech Bond, que eu estou utilizando, tá? Ele tem a... Cadê aqui? Primer é o fundo, né? O do Tech Bond. Ele tem a função de quê? De dar mais aderência à tinta que você for passar e também de tirar algumas imperfeições que possam haver, né, na superfície do objeto, tá? Então é muito importante utilizar o primer. Eu só utilizo o primer praticamente na carroceria, né? Isso que eu conto carroceria, eu quero dizer toda essa estrutura aqui mais do capô. O capô tá solto, né? Mais o capô aqui também, pintar separado ele. Eu passo também o primer no chassi do carro todo, tá? No assoalho e também no interior, tá? Então só para poder dar mais aderência à tinta. E também, como eu te falei, né? Ele tem essa função também de reduzir imperfeições. Nessas partes mais periféricas aqui, no caso, esses componentes menores aqui, eu não utilizo o primer, tá? Eu vou direto na pintura normal, direto na tinta normal mesmo, tá? Para não perder muito tempo, né? E também o primer, se passar muito, ele tira um pouquinho, né, dos detalhes, né? Quanto mais tinta a gente coloca, mais material a gente joga aqui na superfície, mais vai escondendo os detalhes do carro, como por exemplo aqui esses frisos no capô, tá? Essas aberturas aqui. Então, quanto mais material eu jogo, né, mais ele tende a ocultar, a esconder, né, esses detalhes aí, tá? Então eu gosto de passar só o primer aqui mesmo, nessa superfície aqui que são essenciais, né? São áreas maiores aqui. E depois que passar o primer, né, vem com uma lixa d'água bem fininha, né, para deixar a superfície mais lisa possível. Mas a lixa d'água eu vou usar somente na carroceria, tá? Para trazer mais brilho e você vai perceber que dá uma diferença muito boa. Mas depois eu vou te mostrar isso aqui. E agora outra dica muito importante também é sempre utilizar o primer, tá? No caso nosso aqui o Primer Tech Bond, da mesma marca das tintas que você for utilizar, tá? No caso aqui, então, eu vou pintar o carro de verde, tá bom? Vai ser esse verde aqui, da mesma marca do Tech Bond, tá? Então, só para você ter uma ideia aí, porque é muito importante ter isso em mente, porque às vezes ocorre, né, de você utilizar o primer de uma cor, de uma marca, e a tinta, por exemplo, de outra, né, e dar aquele problema de reação química, tá? E isso vai estragar totalmente a sua pintura. A pintura pode desbotar, pode meio que sair bolhas, ou até às vezes até trincar, rachar toda a pintura, tá? Então fica muito feio, né? E acaba praticamente com todo o seu projeto, tá? Então é muito importante sempre utilizar o primer da mesma marca da tinta que você for pintar. Ou então, caso você não encontre, né, uma tinta da mesma marca, ou o primer da marca da tinta, você pode fazer o teste antes de alguma superfície, né? Você pinta, pega alguma peça sobressalente que veio, ou então mesmo tem outro material, né, uma garrafa PET, por exemplo, aplica o primer, depois você, quando secar, você aplica a tinta para ver se vai dar alguma reação, tá? Isso é muito importante. Eu agora estou com uma ideia bem diferente. Eu estou querendo fazer esse carro naquela pegada de carro abandonado, um carro que ficou muito tempo jogado ao tempo mesmo, exposto ao tempo, né? Aquelas pegadas um pouco mais enferrujadas, pintura gasta e tudo mais. Eu vou colocar na foto para você ver alguns exemplos que eu achei na internet. Eu sempre gosto de pegar referências de carros originais, né, de forma a tentar replicar, a trazer o mais realismo possível na representação. Então olha para você ver como são esses carros aqui e eu vou tentar fazer o máximo possível, né, próximo a eles, esse estilo, tá? E para isso eu vou então aplicar o primer primeiro, tá? O primer secou, vou passar uma lixazinha bem fininha, tá? Para tirar aquele um pouquinho mais grosso, o primer, né? Depois disso eu vou aplicar esse spray aqui marrom, tá? E depois do marrom eu vou aplicar um pouquinho do bege, tá? Esse bege aqui. O marrom é para simular a ferrugem que eu quero trazer para essa pintura, tá? Para essa superfície do carro.
E o bege vai ser como se fosse o prime da pintura original do carro, tá? Representando como se fosse um carro de verdade, tá? Porque o prime nosso de verdade, o prime que a gente vai utilizar é esse aqui, tá? Mas esse aqui é como se fosse um fundo na pintura do carro real, tá? Você vai ver essa diferença legal na prática quando a gente for fazer. E depois, né, do marrom, o bege, e eu vou aplicar então o verde, tá? Então vão ser 3 camadas de tintas distintas. Aí você percebe que essas aqui, né, são marcas que não são compatíveis com a marca do Prime que eu vou utilizar, mas não faz mal, eu já testei as duas aqui e não tive reação nenhuma, beleza? Então agora o nosso próximo passo vai ser pintar a nossa carroceria, né, o assoalho e também o interior. Depois eu vou pintar os periféricos separados. Prontinho, então você viu que já passamos aqui o Prime na carroceria, no interior e também no chassi, né, no assoalho aqui do nosso carro. E você vai perceber quando passa o Prime que fica bem mais evidente os detalhes, os acabamentos aqui, né, da estrutura, tá? Então você percebe que ele é muito bem feito, né? O nível de detalhes é muito bem feito, tá? Então aqui temos o assoalho, a carroceria também fica muito mais evidente, né? Você consegue perceber mais os detalhes, olha aqui o emblema do Shelby, essa trava do capô também aqui. Até o emblema da cobra aqui, né, do Shelby Cobra no lateral aqui, dá para você poder enxergar melhor. Aqui na câmera que não tá tão legal, mas dá para ver nitidamente também, né, esses detalhes, tá? Até aqui atrás também temos aqui um Shelby escrito, ó, fica muito mais evidente, né? Todos os detalhes deles ficam mais realçados quando você passa aí o Prime, tá bom? Agora então, outra coisa que a gente vai fazer, né, é uma coisa muito importante também, é lixar, né, pelo menos a carroceria toda, tá? Essas partes aqui do assoalho, do interior, não tem necessidade, tá bom? É mais mesmo a carroceria. Se você quer aquele resultado brilhante, lisinho, né, aquele verniz bem, aquela pintura bem bonita, como se fosse um verniz automotivo mesmo, né? É importante que você lixe bastante a carroceria. O capô desse lugar aqui um pouquinho, aí, tá? Então, para você poder lixar, recomendo você utilizar a lixa d'água, tá? Pode ser a lixa d'água 1200 ou a 2000, tá? A 2000 aqui. É uma lixa bem fininha, ela parece um papel, essa tá até meio estragada já, 1200. Mas a outra aqui, tá? A 2000 que eu tenho aqui, ela parece um papel, ela é muito fininha, tá? Os grãos são praticamente quase que imperceptíveis, tá bom? Bom, então com essa lixa você vai lixar aqui a carroceria toda do carro, tá? Eu recomendo a você, para ficar um resultado melhor ainda e mais prático para você poder fazer, pegar um pedaço da lixa, né, e ir lixando ele debaixo d'água. Você pode abrir até mesmo a torneira, né, e vai lixando devagarzinho aqui os detalhes e tudo mais, e você vai perceber a diferença que isso vai dar na textura. Fica muito mais liso, tá? Fica muito bom o resultado, tá bom? Mas uma coisa importante é ficar atento para não passar muito a lixa aqui, ó, nesses frisos, tá? Nesses detalhes aqui. Porque se passar muito aqui, acaba que ela vai comendo o plástico, né? Vai ficando arredondado esses frisos, tá? E fica um pouquinho feio, tá bom? Então fica atento a isso aqui. Então, feito isso, né, depois de você passar essa lixa aqui na água, você pode já, então, de fato, pintar seu carro, tá? Nesse caso agora, como eu te falei, a gente vai fazer uma pegada um pouco mais enferrujada, do carro largado no tempo ali. E então eu vou agora dar depois de lixar o carro, é claro, né? Eu vou aplicar, então, a tinta marrom, tá? Vão ser 2 camadas da tinta marrom, uma da bege clarinha que eu te mostrei lá anteriormente, né, que é a tinta bege, uma bem rápida aqui sobre ele. E depois mais 2 camadas da tinta verde, tá? Mais 2 demãos da tinta verde para a gente poder concluir toda essa parte aqui. Aí depois a gente vai vir na lixa, tá? Para poder tirar aquele excesso, dar aqueles efeitos de ferrugem, tá? Mas depois também, que a gente passar a tinta marrom, eu quero te mostrar um truque muito legal para trazer aquele aspecto de ferrugem também para a lataria. E você pode perceber também que eu não pintei aqui toda a estrutura completa aqui, tá? Que tá até meio verde ainda, por quê? Porque essa parte vai ficar escondida no carro, tá? Eu vou colocar aqui então a parte do interior, ó.
que é a parte de cima, tá? Então acaba que ele esconde, né? Essa parte aqui é uma parte que não vai aparecer no projeto, tá? Até mesmo essa parte de baixo aqui também, ó, esse lado de cá, não preocupe pintar, tá bom? Só mesmo que vai aparecer, que é essa parte de dentro, né? E essa parte aqui que é o cofre do motor, tá? Que a gente vai preocupar. Essa parte ficou um pouquinho verde aqui, mas não faz mal, porque a gente vai ter a parede de corta-fogo, que tá até aqui dentro. Depois eu vou tirar o capô direitinho, com a mão só é difícil, tá? Mas essa aqui é a parede de corta-fogo, né? Que vai ficar aqui dentro. Tá? Então ela vai esconder, né, aqui esse detalhe, beleza? Então é isso. Bom, o resultado ficou bacana, né? Ficou bem satisfatório. Então essa aqui vai ser a base, vai ser meio que a ferrugem, né, do projeto. Tá? Então agora é esperar secar bastante aqui. Eu acho que vou esperar umas 24 horas para secar perfeitinho. E aí eu jogo já a outra depois, a tinta bege por cima, né? Eu acabei vacilando um pouquinho que essa parede de corta-fogo aqui dentro, ó, ela era para ter colado depois, ela é preta, né? Eu, sem querer, eu colei junto, né? E pintei tudo de marrom. Mas depois eu pinto com um pincel, né, na cor preto fosco, tá? Essa parede de corta-fogo aqui dentro, ó, essa aqui, tá? Mas é basicamente isso. Agora vamos passar, né? Esperar secar um pouquinho. E aí eu aplico o nosso prime da pintura original do carro, que vai ser na cor bege. Depois a gente vai pintar com a cor original, com a cor verde. Ah, e detalhe também, tá? Já dei 2 demãos aqui. Você percebe que tá bem brilhante, né? Então agora sim, a gente pode já lixar sem chegar, né, no prime, tá? A gente tem uma segurança maior na hora de lixar, né? Para não chegar no prime. Bom, o carro tá com a pintura seca já se passaram 24 horas depois da pintura que a gente deu aqui das 2 demãos, né? Da tinta marrom. E agora vem um segredinho bem bacana pra gente poder fazer aqui aquele efeito de ferrugem. Então para isso eu vou fazer o seguinte. Primeiramente com uma garrafa d'água aqui, eu vou molhar todo o carro aqui, tá? Toda a carcaça dele. Deixar um pouquinho mais úmido aqui. Aqui tem meu capô. E agora eu vou pegar um pouco de sal e jogar aqui nos pontos, né? Com base naquelas fotos que a gente viu. Alguns pontos estratégicos onde costuma juntar mais ferrugem no carro, ó. Jogar um pouquinho de sal aqui. Aqui. E vou esperar essa água secar com esse sal aqui, ó, tá? Ó. Aqui também. Vou até espalhar um pouquinho mais nos cantinhos aqui. Deixa eu ver se vai espalhar um pouquinho mais a água, que não pegou direitinho aqui no capô. Vou jogar um pouquinho de sal, assim, de forma bem natural, bem orgânica mesmo, só nesse cantinho aqui assim, ó, né? Pontos mais estratégicos. A gente viu que tem bastante aqui na questão do paralama, né? Então, eu vou jogar esse sal. E pode parecer meio louco, né? Mas depois que ele secar aqui, junto com a água, né? Ele vai ficar mais firme, mais colado, na verdade, na pintura. E depois eu vou jogar a tinta bege por cima, tá? Aí depois a gente joga a tinta verde, tudo por cima do sal. Depois a gente vai passar a lixa, esse sal vai sair e vai sobressair essas marcas marrons, né? Que vai simular a ferrugem, tá? Então esse é o processo. Então agora é esperar secar um pouquinho. Eu vou jogar mais um pouquinho aqui embaixo também, vou virar o carro, tá? Mas como eu tô com a mão filmando aqui, fica meio difícil. Mas eu vou fazer isso. E depois de tudo sequinho eu te mostro como ficou. A água então já secou, né? Então você percebe que o sal ficou espalhado aqui na superfície, de forma bem regular mesmo, né? Em alguns pontos estratégicos, né? Que mais essa questão aqui do porta-malas, aqui do início do porta-mala, nessa questão aqui de cima também do capô, do teto. Aqui no teto também você percebe que áreas que a gente viu naquelas fotos de referência, né? Que costumam enferrujar mais, né? Essas áreas de cima. Aqui também sobre o paralama, tá? Então agora a gente vai meter bala aqui na tinta bege, simulando o prime de fábrica, né? Mas e também se você não tiver essa tinta bege, o spray bege que eu vou usar aqui, né? A cor bege, você pode usar a tinta branca também, que serve da mesma forma, tá? Então eu vou só aditar um pouquinho aqui agora.
certinho. Ó, eu vou passar uma demão só. Só ajustar melhor o carro aqui em cima. Aí. Ela não precisa ficar muito grossa, não. Acho que tá dando pra enxergar direitinho? Acho que sim. Ó, acho que tá legal aqui. Só mais uma rapidinho. Beleza. Olha como é que ficou. Legal. Agora, acho que aqui tá bacana já. Tá numa camada bem fininha. Maravilha, tá? Agora eu vou pegar aqui o capô. É o capô, né? Agora eu faço o capô aqui. Tá, ó. Como ficou também. E vou... Ficou até umas gotinhas d'água nele ainda que eu dei uma ajeitada nele, mas a gotinha ficou junto aqui, mas não faz mal, tá? Aí, prontinho. Uma camadinha de leve, tá? Pra simular o prime da pintura enferrujada. Fechou. Agora, então, é esperar secar e bater a tinta verde. Bom, esse aqui, então, foi o nosso resultado, né? Então, ficou legal a tinta, né? Foi uma leve camada da tinta bege que a gente aplicou. E agora, então, a gente vai bater a tinta verde, né? Que é como se fosse realmente a pintura original do carro, né? Então, essa camada foi a camada bem mais leve, mais simples, né? E agora, então, a gente vai pegar aquele spray verde e fazer a aplicação aqui agora de forma a preencher toda, né, a carroceria, tá? Uma coisa importante também é que existem ferramentas, né, para poder segurar a carroceria aqui, as pecinhas, tá? Se não me engano, chama até terceiro braço, né? São várias garrinhas, né? Para evitar de sujar a mão, igual eu tô fazendo aqui, né? Então, uma forma mais prática de você fazer isso sem sujar muito, tá? Mas eu já acostumei, então não importa muito não. Mas tem essas ferramentas que auxiliam, né? Para você não fazer muita bagunça aí, tá? Esses suportes. Maravilha, vamos lá então. Então agora vai ser a tinta verde. É um verde bonito, né? Dá pra você ver direitinho. Tô com medo de só desalinhar aqui. Ó, ficou um verde bem legal, vai ficar um negócio bem interessante, hein? Essa parte também aqui interior toda aqui vai ser preta, tá? Não devia ter colado isso, como eu te falei anteriormente. Aqui tá legal, aqui embaixo também é importante. Aqui atrás, os cantinhos, né? E agora aqui em cima direitinho. Evitar ficar muito tempo no lugar só, porque a tinta pode escorrer, né? Então você tem que ficar ligado nisso aí. Tá? Passar rapidinho assim, ó. Pra evitar de escorrer tinta, tá? Beleza, acho que ficou legal, tá? Pra primeira demão aqui ficou bom. Vou passar só duas, tá? Não precisa mais que isso. Beleza, fechou. Com o verde tá bonito, né? Agora aqui no capô. Vamos lá. Beleza, show de bola. Bom, então, enquanto a carroceria seca, eu vou pintar esses outros elementos aqui, né, que estão faltando, e todos eles vão ser num tom preto, tá? Nas cores pretas. Porque, como eu já vi na referência, né, vou até te mostrar as referências aí, caso você não viu ainda como é o interior do Shelby, né, esse restante todo o interior é preto. E depois, com o pincel, nós vamos fazer esses detalhes, tom madeirado, né, marrom, dentro do painel, no volante também, tá? O volante, inclusive, tá até aqui penduradinho, cadê? Aqui, tá? Vou pintar ele aqui, beleza? Então vamos lá. É normal que as peças saiam voando às vezes aqui, as menores, tá? Mas não faz mal. Isso porque realmente eu não tenho o suportezinho aqui melhor pra poder colocar ela, tá? Mas, ó, aqui já foi. Bom, então pintura finalizada aqui, eu parei o vídeo porque fica muito difícil, né? Pra poder ajeitar aqui, pra enxergar onde eu tô pintando, né? Com o celular na mão, tá? Mas dá pra você enxergar mais ou menos como é que ficou. É normal que na primeira batida do spray, as peças começam a voar, andar por aqui, mas depois elas vão pegando, né? No piso da caixa aqui no caso, né? E elas vão ficando fixas, onde voa uma pecinha ali, ó, tá? Aí espera secar tudo direitinho, depois que secar, né? Eu viro ao contrário, no caso, vou virar aqui o assoalho, virar algumas peças igual esse diferencial que eu vou virar, tá? Quando fica tudo sequinho, fica mais fácil depois pra você poder virar e pintar, tá? Só aguardar secar então. Fica meio bagunçado realmente, porque eu não tenho a pecinha pra poder segurar, tá? Mas assim, resolve do mesmo jeito, você vai ver.
E para pintar o interior eu usei esse spray aqui, o preto fosco, tá? Da Color Gin. Ele é muito bom também e não reage com o Prime, né, da Tech Bond. Tá? E agora só depois de 24 horas, depois de secar bem aqui, você pode lixar, tá? Para dar aquele efeito que a gente quer, o efeito de ferrugem, beleza? Então espera secar bastante agora. Bom, já separei aqui a lixa 1200 e a lixa 220 para a gente começar a fazer aquele efeito de ferrugem aqui no carro, tá? Primeiramente a gente vai começar então com a lixa mais grossa, né? Para passar sobre o sal aqui, para deixar aquele aspecto mais arranhado. A gente vai utilizar a lixa grossa, então a lixa 220. Pode ser a lixa 500 também, ela resolve. E depois vamos utilizar a lixa 1200 ou então 2000 para poder fazer o acabamento, deixar um pouquinho mais lisa a pintura de forma geral. E para também tirar um pouquinho desse brilho, né, que eu quero deixar a pintura um pouco mais fosca. Também vou utilizar até o bombril, né, a palha de aço, bombril fino, para tirar também esse aspecto de brilho depois que a gente terminar, tá bom? Então vamos lá. Aí lembrando também, tá, que é sempre importante, na verdade, utilizar sempre a lixa, né, com água, tá bom? Então também tô com um baldezinho d'água aqui do lado para poder a gente conseguir fazer da melhor forma possível, né, esse acabamento. Bom, esse aqui então é o resultado da nossa carroceria. Eu particularmente achei muito legal, né? Ficou muito parecido com aqueles que a gente viu como referência, né? Para você ver o nível de detalhes. Aquelas pitadinhas de sal que a gente coloca, ela acaba que dá uns leves imperfeições, né? E você lixando ali tudo, né? Acaba que cria uma ferrugem, né? Vamos dizer assim, um pouco mais orgânica, né? Então assim, ficou bem bacana, né? Principalmente nessas áreas que tendem a enferrujar mais, né, aqui em cima do paralama, nesses lados aqui do teto, como a gente viu também aqui atrás, no paralama traseiro, né, no porta-malas também, são áreas que tendem a enferrujar mais, com base naqueles exemplos que a gente viu, né, então ficou muito legal. E esse contraste também do prime, né, da pintura e da ferrugem ficou muito interessante, né, então trouxe um aspecto bem realista. Agora, aqui, principalmente essa área aqui do paralama, achei muito legal. Agora o capô, eu mudei de ideia do capô, tá, fiz uma coisa diferente. E daqui a pouquinho, assim que secar, eu te mostro também depois como vai ficar, tá? E assim que secar, eu vou montar de volta aqui. E no final do vídeo você vai ver como é que ficou o capô. Vai ficar no mesmo estilão também, tá? Só que a gente vai fazer uma coisinha diferente nele. E uma coisa importante também, né? O segredo aqui também é você maneirar na mão, né? Passar a lixa um pouquinho mais leve, principalmente a lixa mais grossa, né? Para não arrancar até mesmo o marrom aqui e chegar no plástico, né? Então, você passa a lixa mais grossa de forma mais leve, com a mão mais leve, né? E depois, em seguida, você pode até apertar um pouquinho mais a lixa mais fina, na 1200 ali, você pode, né, até pressionar um pouco mais, tá? Mas o segredo é sempre deixar a lixa mais grossa, passar ela de forma mais suave, tá? Senão ela é muito agressiva. Então ela pode estragar facilmente aqui a pintura que a gente fez, tá bom? E chegar no plástico. E depois, para tirar o excesso de brilho, né, eu passei o bombril, né? Só para mesmo tirar aquele brilho que às vezes tem partes que a lixa não alcança, que o bombril você consegue passar ali, né, e tirar esse brilho, para deixar um pouco mais esse aspecto mais queimado mesmo, tá? Mas ainda assim você percebe um pouquinho de brilho em algumas partes aqui, tá? Mas não faz mal. É só mesmo para ficar aquele brilho muito forte, né, em alguns pedaços aqui da lataria. Bom, então a pintura dos itens já estão praticamente todas feitas já. Eu pintei inclusive aqui o bloco do motor também, como você pode ver, tá pintadinho. Agora é só a gente montar aqui os periféricos e tudo mais, exceto também a caixa de marcha, né? A caixa aqui em cima a gente vai ter que pintar ela, tá? Eu vou pintar com pincel, tá? A caixa de marcha, os acabamentos em tom de marrom, né? O tom de madeira daqui do painel, tá? E também da porta aqui dele, tá? Do painel do forro de porta e painel e também do volante, como nessa foto que eu tô deixando para você olhar aí como referência, tá? O volante também vai receber esse tom de madeira. Como a gente não tem essa textura de madeira, eu vou utilizar basicamente aquele spray marrom que nós pintamos aqui para dar aquele efeito de ferrugem no carro, tá? Porém, eu vou diluir ele um pouquinho com querosene, deixar um pouquinho mais
deixar um pouquinho mais ralo para poder fazer essa pintura aqui, tá? Mas bem um pouquinho mesmo, um pouquinho só mais ralo para poder fazer essa pintura. Talvez nem precise do querosene para poder fazer esses detalhes marrons aqui, tá? Eu acho que vou deixar a pintura dele como tá mesmo na sua própria consistência. O negócio é você fazer a pintura mais rápido, né? Porque eu vou apertar o spray numa latinha, né? Num potinho, e vou com o pincel fininho, né? Para poder fazer esse acabamento aqui interno. Em relação a essa grade aqui, a grade frontal do carro, como a gente pode ver, né? Tem um para-choque junto com a grade. Essa grade aqui também dele, tá? É aqui no fundo, nesse quadriculado, ela tem uns furinhos, né? No carro original, como você pode ver na foto aqui, lateral, tá? Ele tem esses furinhos aqui. Então eu vou simular isso aqui dentro também com uma pintura preta bem rala, tá? Vou misturar a tinta preta com querosene, tá? A tinta própria do spray mesmo, numa tampinha ali. Põe um pouquinho de querosene, eu vou enralecer ela e passar aqui dentro, né, para dar esse efeito de profundidade aqui, tá? Eu vou passar somente nessa grade aqui, tá bom? Não vou passar no restante aqui não, tá? Só mesmo aqui dentro da grade para essa profundidade, beleza? Vou fazer isso e também vou fazer nesse farol traseiro também um pouquinho aqui para dar esse efeito de profundidade maior, né, nos elementos, tá? Então vai ser basicamente isso agora, tá? Pintar os detalhes marrons também no painel aqui, né? Tem esse console aqui, na verdade, também ele é marrom aqui dentro. Tá? Vai ser o forro da porta, um filetezinho bem de leve aqui e o painel aqui, tá bom? Eu vou fazer o time-lapse aqui, ficar uma coisa mais rápida, tá? Mas vai ser basicamente isso. E hoje também já vou montar, cadê aqui? Os nossos periféricos aqui no motor e também pintar a caixa de marcha dele. Prontinho, a caixa de marcha já foi pintada, como você pode ver aqui, né? E agora então eu vou partir para o restante dos elementos, tá? E eu fiz o seguinte, tá? Eu peguei o spray, né? Spray cromado aqui e apliquei um pouquinho na tampa dele ali, tá? Você pode ver a tampinha aqui no fundo, ó, tá? E usei o pincel, né? Para poder espalhar de forma correta aqui a tinta. E o detalhe tem que ser muito rápido, porque ele seca também muito rápido, né? Então você tem que bater o spray na tampinha ali, já pegar o pincel e ir pintando logo, tá? O mais rápido possível, porque, como você viu, né? Como você sabe, o spray tende a secar muito rápido, tá? Então vou esperar secar isso aqui, o motor agora, e depois eu vou montar os periféricos dele. Enquanto isso agora, eu vou pintar ali a grade que eu falei com você anteriormente, tá? A grade do radiador. Prontinho, não sei se vai dar para você enxergar, mas deu uma leve escurecida lá dentro da grade ali, preservando, né, o formato, né, só um pouquinho mesmo escurecida. Misturei um pouquinho da tinta preta, né, com o querosene para diluir, ficar mais ralo, né, para dar esse efeito lá dentro, tá? E aqui em cima ainda tá cromado, tudo certinho, só mesmo no fundo ali que a gente passou, tá bom? Só no fundo da grade. Beleza? Vai dar um efeito mais interessante, mais natural para o carro. E agora então a gente vai passar para a parte do interior, para poder fazer os frisos, né, de madeira que a gente vai fazer na cor marrom. Eu também passei aqui, ó, tá, no farol. Esses aqui são os faróis que vão na frente do carro. Eu passei um pouquinho também aqui neles, tá, para dar esse efeito, né, essa profundidade a mais, né, na cor do material, tá? Então acho que vai ficar mais interessante também. Aqui tá praticamente perceptível para você ver, tá? Mas ele deu uma definição melhor para os elementos do farol aqui. Prontinho, já pintei aqui o volante, os acessórios que tem um acabamento em madeira. Passei o marrom, ficou um pouco escuro, né? Quase da cor do preto aqui, mas ele deu um brilho a mais na madeira, como você pode ver, tá? Então ficou legal. E pintei também os painéis, né? A parte interior da porta. Depois que a gente estiver montando o interior direitinho, eu mostro para você como ficou. Bom, já quase finalizando aqui o carro, já pintei bastante coisa, já montei o interior aqui, ó, como você pode ver, coloquei o console, né, também coloquei até uns carpetes aqui, né, então agora tá faltando pouca coisa, e também o painel já tá pronto, que a gente pintou também, né, a parte marrom dele ali. As rodas, acabou que eu não consegui colocar aquelas outras rodas que eu falei com você antes, acabei usando as originais, porém pintei elas de preto, tá, acho que ficou mais interessante. Eu não consegui utilizar elas por quê? Porque o encaixe aqui, ó, na suspensão, ele é quadrado, como você pode ver aqui, ó, tá? Deixa eu focar aqui a câmera.
onde as rodas encaixam aqui, ele é quadrado, tá? Aqui, ó, dá pra você ver melhor, tá? E aí as outras rodas são redondas, então para mudar isso aqui dá uma trabalheira danada. Então eu acabei mantendo a roda original mesmo, né, que é essa aqui, pintei de preto e usei também o pneu original que veio nela, tá? Maravilha. E a parte também aqui da suspensão, do chassi, da parte de traseira aqui também, já montei tudo, o diferencial, o agregado, a parte de escapamento, também pintei o tanque aqui, né? Então tá basicamente pronta essa parte também, tá? E o motor também, por sua vez, está prontinho, ó, pra gente poder já colocar no carro. Deixa eu focar direitinho nele aqui, peraí. Ó, né, prontinho, a tampa de válvula colocada, os carburadores, coletores, a ventoinha também junto com o alternador aqui no cantinho, tá? Como você pode ver, a caixa pintada, então tá no ponto de a gente poder instalar no carro. E também falta o filtro de ar, né? Que é muito importante, tá ali, depois eu colocar também junto. E é basicamente isso. Nossa estrutura tá pronta também. Já inclusive coloquei aqui, né, a grade dianteira. E falta colocar os milhas, os faróis de milhas aqui dentro dessa grade aqui, tá? São 2 faróis de milha, como a gente já viu. E também aqui, agora falta a gente fazer, na verdade, agora também, os frisos, né? Aqueles frisos cromados aqui no para-brisa e também na janela, tá? No para-brisa dianteiro, no vidro traseiro e aqui nas janelas também, tá? Dos dois lados das portas. E para fazer isso, eu vou utilizar essa caneta cromada aqui, que é muito legal. Ela é uma tinta, como se fosse mesmo uma caneta, tá? Tipo aquelas canetas que você vê em CD, é bem parecida. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui, tá meio agarrada, tô com a mão só, tá meio ruim. Pronto, eu consegui abrir aqui. Ela é como se fosse aquelas canetinhas, né? Porém, né, ela tem a tinta cromada, tá? Então é bem interessante, bem bacana. Vou te mostrar como é que eu faço esses frisos aqui com ela. Ela é bem parecida com o spray, naquele sistema tem a bolinha aqui dentro dela, você sacode a bolinha, a tinta, né? Ela circula melhor. Aí você pressiona essa ponta da canetinha aqui antes, né, em alguma superfície, você vai ver que ela vai escorrer a tinta, né? Ela é bem flexível essa ponta dela. E você começa a fazer então o contorno aqui nos frisos, tá? Então é bem legal. Essa caneta, se eu não me engano, eu comprei, são um pacote que vem 6 canetas dessas na Shopee. Foi, se não me engano, R$29, foi R$19, tá? Tem um tempinho que eu comprei, não recordo, tá? Mas assim, eu sempre estou utilizando ela e até hoje não troquei. Então fechou. Agora então vamos fazer esse friso aqui e depois a gente vai montar nosso carro já. Bom, finalmente terminamos aqui o nosso Shelby e o resultado ficou muito bacana, né? Eu achei, ficou bem interessante, ficou bem, muito próximo do real. Aquela técnica que a gente utilizou, né? De passar primeiro ali o marrom, depois o prime, simulando o prime, né? Depois a tinta verde mais fraquinho, né? E vim com a lixa ali. Então eu achei particularmente muito bacana, né? Trouxe um resultado bem realista. Um detalhe também é que esse scoop, né? De entrada de ar aqui, esses dois, na verdade, são de, se não me engano, de fibra, tá? Então eles teoricamente não tem que ter essa cor enferrujada, cor de marrom, que né, esse marrom enferrujado, né, que esse é um material, né, de fibra.
tá? Então essa cor seria diferente, tá? Ela não enferruja, tá bom? Mas como foi mesmo um vídeo mais teste que a gente fez aqui essa página, né? Então a gente releva isso. Mas futuramente depois eu devo dar uma corrigida aqui nesses detalhes, tá? Mas enfim, ficou muito bacana. Dava também para ter feito aqui um pequeno desgaste nesse pneu, né? Passar um pouquinho da lixa aqui nele para ficar um pouquinho mais cinza aqui na banda de rodagem dele, tá? Mas de qualquer forma faz de conta que é um pneu novo, né? Que colocou no carro aqui, tá? Do lado de cá, aqui a frente, ficou bem bacaninha a frente, coloquei os faróis de milha, né? Aquele efeito de profundidade que a gente deu na grade ali ficou legal também. A roda preta original, né? Como eu te falei, tive que usar ela mesmo, tá? Mas o desgaste ficou muito bacana. Aqui a traseira também, a parte de baixo, para você ver aqui o escapamento. Eu coloquei aqui no finalzinho uma ponteira de escapamento diferente que eu tinha aqui já, uma bacana, se não me engano é do Galaxy, né? Eu utilizei ela aqui, tá? Então aqui temos a parte de baixo. A parte de baixo não tive preocupação de envelhecer, né? Dá para dar um efeito também para deixar mais envelhecida a parte de baixo, tá? Mas nesse caso eu quis deixar como estava mesmo, tá? Mas ficou muito bacana, né? Gostei muito. E vamos ver aqui agora também a questão do cofre, do motor, como é que ficou. Deixa eu abrir aqui o nosso capô. Deixa eu até tirar aqui o capô, fica mais fácil a gente poder enxergar. Aí. Olha que legal ficou o nosso motor, tá? Bom, então é basicamente isso. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, né, se inscreva no nosso canal, tá? E deixa o like também para a gente poder fazer mais vídeos assim, tá? E aqui dentro do carro também coloquei até uns pneus aqui dentro, os pneus que eu tinha já de outro carrinho, tá? Coloquei aqui dentro também, tá? Como se a pessoa tivesse pegado os pneus velhos, colocado aqui atrás, tá bom? Espero que você tenha gostado e nos vemos então nos nossos próximos vídeos.